Este homem que inspirava entusiasmos e ódios, cujo nome era repetido onde quer que o Nicolau estivesse, na rua, no teatro, nas casas alheias, tornou-se uma verdadeira perseguição mórbida. Daí o fervor com que ele meteu a mão no movimento de 1831. É claro que nós estamos falando este homem de Dom Pedro I. A abdicação foi um alívio. Verdade é que a regência o achou dentro de pouco tempo entre os seus adversários. E há quem afirme que ele se filiou ao partido Caramuru, ou restaurador, posto não ficasse prova do ato. O que é certo é que a vida pública do Nicolau cessou com a maioridade. Então, lembre-se, haviam três partidos, basicamente, ali no período da regência, né? Que durou só 9 anos, desde quando Dom Pedro II tinha 5 anos até maioridade com 14 anos. Maioridade decretada, né? Não atingida. E aí nós tínhamos três partidos, né? Um que era liberal radical, né? Que queria uma república. Outro, um liberal mais moderado, assim, que seria aquele grupo que esperava o Dom Pedro II, mas gostaria que o Dom Pedro II exercesse um poder não tão forte como seu pai, né? Que ficasse mais ou menos como na Inglaterra, né? Uma monarquia parlamentar. Parlamentar. E o terceiro, que era o mais isolado, assim, nesse momento, né, os conservadores radicais, vamos colocar assim, né, o que eles queriam? Eles queriam o retorno do Dom Pedro I, né? Não queriam nem o Dom Pedro II, eles queriam o retorno do Dom Pedro I. Este é o Partido Caramuru, ou o Partido Restaurador, a qual o narrador está fazendo referência aqui, né? Bom, e há quem afirme que ele se filiou ao partido Caramuru ou Restaurador, posto não ficasse prova do ato. Talvez o Nicolau tenha se filiado ao partido Caramuru porque era o partido que era o mais difícil que acontecesse alguma coisa, né? Seria o mais impossível. E Dom Pedro I estava lá longe, lá em Portugal, né? O que é interessante, né? Ele faz parte da Revolução de 31 para tentar uma revolução não, um movimento, né? Um movimento de 31 para tentar expulsar o Dom Pedro I. Aí depois ele faz parte do partido Caramuru. O que é certo é que a vida pública do Nicolau cessou com a maioridade. Maioridade, novamente, Dom Pedro II é decretado de maior para que ele possa assumir a regência do Brasil. Em alguns livros de história, os mais antigos, até hoje, né? Eu acho que hoje não é tanto assim, mas a grande maioria dos livros de história antigamente, eles falavam do golpe da maioridade, né? O que é uma coisa bem, historicamente, não tem nada a ver, não foi um golpe, né? Todos os partidos estavam querendo que Dom Pedro II assumisse, né? Para que ele causasse essa unidade no Brasil. É claro que uns partidos, algumas pessoas queriam que ele assumisse como um símbolo, outras que assumisse com mais poder, menos poder, etc, etc. Mas era quase que uma unanimidade, incluindo a população, isso é extremamente importante, que queria que Dom Pedro II fosse empossado, digamos assim, né? Tanto é que foi uma festa enorme, né? Toda a população festejou a maioridade do Dom Pedro II. Mas isso tudo não vai ser importante mais para o Nicolau. É claro que quando Dom Pedro II assume, o Partido Restaurador ou Partido Caramuru simplesmente acaba, né? Só que não foi por causa disso que Nicolau se afastou da vida política. A doença apoderara-se definitivamente do organismo. Nicolau ia, a pouco e pouco, recuando na solidão. Não podia fazer certas visitas, frequentar certas casas. O teatro mal chegava a distraí-lo. Era tão melindroso o estado dos seus órgãos auditivos
que o ruído dos aplausos causava-lhe dores atrozes. O entusiasmo da população fluminense com a famosa Candiani e a Mereia, mas a Candiani principalmente, cujo carro puxaram alguns braços humanos, obséquio tanto mais insigne quanto que o não fariam ao próprio Platão. Esse entusiasmo foi uma das maiores mortificações de Nicolau. Bom, sobre a Candiani, eu acho que eu tenho aqui no canal, se eu não tenho ainda, eu vou gravar uma crônica em que o Machado de Assis fala sobre a Candiani, né? Mas tanto Machado de Assis, depois como Dom Pedro II, vão ser fãs da Candiani. Ela é uma cantora lírica de ópera, foi uma cantora lírica de ópera. O trágico da vida dela é que ela foi uma cantora de ópera, famosíssima, tanto é que essa cena aparentemente dizem, né, nós não temos documentos tão certos assim, mas dizem que efetivamente foi o que aconteceu, né? As pessoas fizeram vezes de cavalo lá para carregar o carro em que ela estava, né? Então foi uma aclamação assim fantástica. Mas o triste é que no final da vida dela, primeiro, deixa eu ver se eu consigo lembrar da história dela. Primeiro, ela era mulher de uma figura, uma personalidade importante, acabou se separando dessa figura e aí começou a decair, né? E, bom, foi decaindo, fez um tour pelo Brasil, se eu não me engano, se apresentando, né? Tentando conseguir tirar um pouquinho mais da sua fama. Quando ela volta para o Rio de Janeiro, ninguém a conhece. No próprio tour, a fama dela foi cada vez decaindo, né? Foi fazendo tour, que eu digo, foi fazendo shows em todos os lugares. Quando ela chegou aqui, ela estava na miséria, né? E aí ela vai ao Dom Pedro II. Dom Pedro II dá uma casa para ela lá no interior. Até hoje tem como você ver essa casa. É muito triste, muito revelador ao mesmo tempo, né? Eu acho que hoje em dia é uma casa, é uma loja de ferragem. Metade da casa está fechada, está para vender, e a outra metade está alugada. Acho que uma loja de fogão, assim, ferragens e tudo mais, né? E como ela não é uma personalidade super importante, ninguém conhece ela hoje em dia, só conhecemos porque o Machado de Assis gostava dela, né? Então, claro que não virou museu ou nada assim. Então, uma das experiências mais legais é você procurar a casa da Candiani. Coloca aí Candiani no Google, você vai encontrar na Wikipedia, você vai encontrar onde que é a casa dela e visitar no Google Maps, no Street View, né? Dá um sentimento assim de continuidade histórica, né? Afinal de contas, poxa, é a casa da mulher aqui, a casa do jeito que ela deixou, da mulher que era a musa, a musa do Machado de Assis, vamos colocar assim, né? Exagerando um pouquinho. E parece que a gente consegue conectar, costurar os séculos, assim, sabe? Então fica a minha dica. Bom, o entusiasmo da população fluminense com a famosa Candiani e a Mereia, mas a Candiani principalmente, cujo carro puxaram alguns braços humanos, obséquio tanto mais insigne quanto que o não fariam ao próprio Platão, esse entusiasmo foi uma das maiores mortificações de Nicolau. Ele chegou ao ponto de não ir mais ao teatro, de achar a Candiani insuportável e preferir a Norma dos realejos à da prima donna. Norma, nós estamos falando de uma ópera. Norma do realejo é aquele carinha lá tocando o realejo na rua. É claro, o som daquilo ali, o instrumento é extremamente rudimentar. Então ele preferia a interpretação de um realejo, a Norma de um realejo, do que a gloriosa interpretação da peça Norma pela Candiani. Não era por exageração de patriota que ele gostava de ouvir João Caetano nos primeiros tempos, mas afinal deixou também, e quase que inteiramente, os teatros. Está perdido, pensou o cunhado. Se pudéssemos dar-lhe um baço novo,